princípios da eletrostática. Primeiro princípio, nós temos a atração e a repulsão, né? Isso aqui vocês já devem saber, né? Cargas de sinais, né, iguais, né, menos com menos e mais com mais, elas sempre vão o quê? Se repelir, né? Então, cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Então, menos com menos sempre vão se repelir. Se você aproximar eles um do outro, aí vai se repelir. E cargas de sinais opostos, ou seja, menos com mais, se atraem, tá? Então, cargas de sinais opostos se atraem, beleza? Então, tá aí. Esse é um princípio básico aí da eletrostática. Vamos continuar aqui. Antes de entrar em alguns assuntos aqui, do tipo de eletrização, né, e quantidade de carga, no caso aqui a gente tem que conhecer um pouco mais sobre carga elétrica, né, que a gente vai estudar os princípios de conservação. Então vamos lá. O que é a carga elétrica, né? O que é a carga elétrica? Os cientistas, né, estudando aí, foram em busca aí de conhecimento, e o que eles perceberam? Eles perceberam que a menor parte, né, a menor carga elétrica, né, que eles poderiam medir, né, era a carga elementar de um elétron ou de um próton. Então, no caso, isso aqui é uma constante. O que é isso? É a carga de um próton de um elétron. Ela vai ter sempre esse valor. Por isso que a gente chama de carga elementar, tá? Carga elementar. Então nós temos aqui a carga elementar de um próton ou de um elétron vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, o quê? Esse Czão aí é Coulomb, tá? O que é Coulomb? Coulomb é a unidade de carga elétrica, tá? Então é assim que a gente mede carga elétrica. Não é elétrons, não é prótons, na verdade é coulombs. Então, se você está falando de carga elétrica, você está falando de coulombs. Podem ser tanto prótons quanto elétrons, tá? Então, se sua carga elétrica, né, o Ezão, é positiva, é mais positivo, vou colocar aqui, ó. Se a carga elementar, né, é positiva, você está falando de um próton. Se a sua carga elementar é negativa, você está falando de um elétron. Cuidado para você não confundir esse Ezinho aqui de elétron. Isso aqui é de carga elementar, tá? Carga elementar. Então, isso aqui é o valor de uma carga de um próton ou de um elétron, beleza? Então, grave isso aí. Isso é uma constante, esse valor não muda, tá? É sempre esse valor aí. E o que é a quantidade de carga? A quantidade de carga é a quantidade de carga elétrica que um corpo pode acumular. Porque um corpo ele não possui somente um elétron. Ele vai possuir vários, né, elétrons, tá? Então, por exemplo, quando um corpo está carregado, ele não está carregado somente com um. Pode estar carregado somente com um elétron? Pode. Se for só com um elétron, a carga desse corpo vai ser exatamente a carga elementar. Mas se ele for carregado com vários elétrons ou vários estiver carregado positivamente, ele vai ter um valor de carga que a gente vai ter que calcular. Isso aí é fácil de calcular. Se eu tenho um elétron, vai ser 1,6. Se eu tenho 2, vai ser 3,2, que eu pego 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então eu vou ter 3,2 vezes 10 a menos 19. Se eu tiver 3, é 3 vezes a carga elementar. Se eu tiver 4, é 4 vezes 1,6. Então sempre assim. Então, o que acontece aqui, ó? Esse N aqui representa um número de prótons ou elétrons que está em excesso no corpo, tá? Então, nós temos aqui a fórmula explicando. O que é o quê? O que é a quantidade de carga elétrica? O N é o número de elétrons ou prótons, tá? Se eu tiver com excesso de elétrons ou excesso de prótons, tá? Aí eu coloco mais ou menos. Se for elétrons é negativo, se for prótons é positivo. E o Ezinho é a carga elementar, beleza? Um exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, imagine aqui, ó, só para você entender essa fórmula aí. E a unidade, tá? Esqueci de falar. E a unidade de carga elétrica, quantidade de carga elétrica aqui, ó, é o Coulomb. Então nós vamos calcular aqui, ó, o seguinte. Vamos imaginar que esse corpo A aqui, ele tá com excesso de elétrons, né? Ele possui 20 elétrons em excesso. Você vai ter o seguinte aqui. Imagine que você tem esse corpo e ele está com excesso de elétrons, ou seja, ele tem 20 elétrons a mais. O que aconteceu com esse corpo? Ele ganhou
elétrons. Então, está com excesso de elétrons. A carga desse corpo vai ser quanto? Como é que eu calculo isso? Eu vou jogar na fórmula. Então, vai ser Q é igual, né, a N, que é o número de carga que tem aí, de elétrons ou prótons, vezes a carga elementar, né? Quantidade de carga vai ser quanto? Vai ser, qual o número de elétrons que tem excesso, né? 20, então coloco 20 aqui. 20 vezes quanto? Vezes a carga elementar, que é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vou colocar aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Que é a unidade, né? Quantidade de carga, você vai multiplicar aqui e vai dar quanto? 32 vezes 10 a menos 19 coulombs. Eu não vou deixar mexer com notação científica ainda não, porque a ideia é só transmitir para vocês o conhecimento com relação à quantidade de carga, né? Então, tá aí 32 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Elétron, então eu posso falar que isso aqui é negativo, só porque eu coloco o sinal aqui para indicar o quê? Que são elétrons, tá? E ele está carregado negativamente, tá? Beleza? Então é isso. Essa primeira aula foi mais isso. Espero aí que tenham gostado aí e tenham entendido. Qualquer coisa, deixa comentário aí que eu tento responder. Então é isso. Bom proveito, bons estudos e até mais. Abraço, galera. Falou!